Pra quem não sabe, a gente tem um software muito bom que eu acho que, cara, todo artista digital deve estar usando atualmente, que é o PureRef. Vocês já ouviram falar desse software? PureRef, pra quem não sabe, é um programinha de organização de referências, que basicamente é uma janela onde você só joga as suas referências ali, as suas imagens, e você pode organizar de várias formas, né? Então eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Então, esse aqui é o software. Ele é bem limpinho. E você pode pegar aqui, ó, e jogar várias referências que ele vai organizando para você. Você pode dar zoom, você pode diminuir a janela, deixar essa janela sobrepondo todos os seus programas, né? Tipo, always on top. Você pode deixar ela always on top of. E aí você coloca, por exemplo, o seu software de edição, e ele vai sobrepor só esse software de edição. Você pode pegar a imagem, escalonar, rotacionar, você pode criar anotações, você pode colorir essas anotações, você pode deixar elas em negrito, enfim, itálico. Dá para você customizar bastante e criar painéis grandes de referência, e eles acabam que não ficam nem muito pesados no seu computador. Ele é muito legal esse software, tá? Todas essas referências que eu joguei aqui, elas são do Moby Frank, ok? Moby Frank, o artista maravilhoso que trabalhou para Team Fortress e etc. Enfim, lançaram uma atualização que já fazia acho que uns 2 anos que eles não lançavam nenhuma atualização, e eu queria ler o changelog com vocês, pra gente ver o que tá rolando aqui no PureRef. A última atualização foi em setembro de 2024, e agora, no comecinho de 2026, eles lançaram a versão 2.1. Eu vou aumentar aqui e eu vou dar uma lida com vocês para ver se tem alguma coisa relevante para mim, né? Tipo, pro nosso uso aqui, tá bom? Eu não tinha visto ainda, eu só atualizei direto o programa. E é bem simples, é só você abrir o programa e atualizar. Mas eu quero dar uma lida aqui com vocês enquanto eu tomo o meu cafezinho na nossa live matinal, beleza? Eu acho que eu vou até traduzir, vou deixar traduzido aqui. Daí eu vou e volto na tradução, porque vai ter tradução horrível aqui, com certeza. Mas vamos lá. Adicionada grade de fundo alternável com suporte para alinhamento automático. Então eles adicionaram um grid. Isso vai ser muito legal. Então é Windows G. Esse é o atalho, Windows G? É G só o atalho. Não tem nada de Windows, não. Tá, ele não tá ainda travando no grid, né? Mas talvez tenha alguma outra tecla que eu possa apertar para ele travar no grid. Então, isso aqui, o G é o Toggle Visibility. Ele vai dar o toggle na visibilidade do grid. Mas ele não deu toggle no Snap. Aqui, Canvas Grid, Snap to Grid. Habilitei e eu vou trocar para Dots. Isso é legal também, hein? Que é mais discreto ainda, ó. Olha que legal. E agora ele tá dando o Snap. Vamos lá de novo, Canvas Grid, linhas. Acredito que seja o mesmo grid. Talvez nas configurações a gente consiga alterar a distância entre esses grids, né? Eu gosto desses pontinhos porque eles me lembram aqueles cadernos, aqueles notebooks, sabe? Que tem alinhamento por pontinhos. Eu gosto bastante. Eu tenho alguns que eu gosto bastante. Deixa eu pegar aqui. Vamos entrar nas configurações. Grid Style, Snap to Grid. Mas eu acho que eu não consigo alterar o tamanho do grid, hein? Ele deixa só eu alterar aqui também, mas ele não me deixa modificar. Bom, tudo bem. Já é alguma coisa, né? Isso é legal. Eu gosto bastante da ideia, porque daí você consegue alinhar perfeitamente as imagens, né? E usando o Shift você consegue percorrer horizontalmente e verticalmente o seu grid. As miniaturas dos arquivos recentes agora são exibidas em uma nova tela. Mudou, né, a interface no comecinho ali. Adicionada uma ferramenta de gerenciamento de imagens, com suporte para atualização de redimensionamento, formatos de imagem e locais de imagem. Vamos ver o que significa isso. Manage Images. Você modifica a resolução de imagens de uma vez só, né? Quando falam Batch Modify, é porque você pode selecionar várias imagens e fazer tudo junto, tudo de uma vez só. E Location of Image Data. Used for improving scene performance, scene file size and scene portability. Isso é legal. Então, basicamente, você consegue agora mudar a resolução de várias imagens de uma vez só. Por exemplo, diminuir imagens muito grandes, otimizar as imagens, por exemplo, transformando imagens de BMP, que é super pesado, para um JPEG mais leve. E isso é interessante, converter a imagem direto no próprio PureRef vai ser muito legal. Então, se eu selecionar várias imagens, Images, Manage Images, aqui você pode fazer uma conversão da resolução das imagens ou otimizar as imagens para deixar o seu arquivo mais leve. Isso é muito massa, hein? E mover todas as imagens para a mesma
localização no seu computador. Excelente. Por quê? No PureHef você consegue colar imagens da internet, links da internet, você consegue trazer arquivos do seu computador de várias pastas diferentes, então pode ser que fique muito bagunçado. E dessa forma aqui você organiza tudo numa pasta só se você quiser. Para, por exemplo, enviar essas imagens para uma outra pessoa, para um cliente e tal. Isso pode ser muito bom. Para, sei lá, você mandar essas imagens para o seu celular, para um outro dispositivo. Isso pode ser muito interessante. Adorei. E você pode descartar imagens cropadas, a parte cropada da imagem. Então isso também é bem interessante. Por quê? Você pode pegar várias imagens aqui e com C você pode cropar a imagem. Só que ele fazendo isso, você está guardando toda aquela imagem que não está aparecendo aqui, ela fica guardada. Dependendo do contexto, você não quer guardar aquele resto de imagem para dar uma otimizada no arquivo. Então você pode deletar aquele resto de imagem. Muito interessante, hein? Gostei muito dessa função aqui. Eu vou usar bastante, especialmente a organização de arquivo para enviar para um cliente. É o exemplo mais fácil que eu consigo visualizar agora. Suporte para tradução na primeira versão: chinês, francês, japonês, coreano e espanhol. Desenho, ferramentas para linhas retas e formas. Então agora a gente tem a possibilidade de não só usar a caneta para desenhar livremente, mas a gente agora tem shapes retangulares, circulares, linhas retas e a nossa ferramenta de borracha que já existia antes. Isso é uma coisa que já existia, mas eles aperfeiçoaram, né? Colocando retângulos e tal. Então, o atalho para você desenhar é Draw, Ctrl-Shift-D, tá? Ctrl-Shift-D. Ele abre a ferramenta de desenho que você poderia desenhar. Eu estou com o mouse aqui. E agora temos a ferramenta aqui para poder criar círculos e retângulos. Isso pode ser muito legal. Eu uso muito essa ferramenta em aula, né? Quando eu monto aulas e eu quero fazer anotações e tal. Isso pode ser bem legal. E você pode selecionar esse desenho e deletar também, se necessário. Deixa eu só ver se ele vai salvar junto com a minha imagem, os desenhos. Não, agora ele está salvando separado mesmo. Isso é uma coisa que me incomodava. Eu não sei se era realmente dessa forma, mas se eu selecionava uma imagem e começava a desenhar, ele meio que salvava esse desenho junto com a imagem, e isso não era uma coisa que eu gostava muito, ficava meio bagunçado, né? Espero que eles tenham mudado a formatação de hierarquia das layers, né, do PureHef. Mas vamos continuar aqui. Adicionada a funcionalidade de bloqueio de proporção ao gizmo de recorte, Ctrl-Alt-Shift-C. Enable to use the gizmo to crop the selected image. Hold Shift to lock the current aspect ratio. Shift Alt to lock it to a square. Então, Ctrl Alt Shift C. Ctrl Alt Shift C. Ah, que maravilha, né? Agora você pode, com esse atalho, visualizar a imagem que estava cropada. E você pode travar com Shift o aspect ratio, né? Tipo, a proporção desse crop que você fez. Então, se você fez um crop, por exemplo, aqui, com Ctrl Alt Shift C, você pode, com Shift segurado, você pode manter essa mesma proporção do crop. Muito legal. Muito, muito útil pra caramba, assim. Isso aqui é muito, muito útil. Eu não lembro como que era o gizmo de recorte da última atualização. Eu não lembro se já tinha esse Ctrl Alt Shift C. Pra ser bem sincero, eu não lembro, tá? Mas eles colocaram esse bloqueio de proporção. Né? Adicionamos suporte para a edição de texto formatado na caixa de diálogo de comentários. Então, você pode selecionar uma imagem e comentar a imagem. Então, Alt-C. Vamos lá. Alt-C, você pode adicionar um comentário. Comentário a respeito dessa referência. E agora você pode editar esses comentários. Então, você, por exemplo, pode colocar isso em bold, né, negrito, você pode colocar isso itálico, você pode criar listas com isso, pode aumentar o tamanho da fonte, interessante. E aí a gente pode, Alt-C, a gente pode... E como é que eu vejo... Como é que eu leio o comentário? Como é que eu deixo habilitado os comentários? Tem como, será? Ou o comentário vai ficar sempre aqui? O comentário 49 tá aqui escrito. Ele não aparece em lugar nenhum da imagem. Seria legal se eu mantivesse o mouse em cima da referência e ele aparecesse os comentários, né? Ou tivesse algum sinal gráfico de que existe um comentário nessa imagem, porque se a gente não tiver nenhum sinal gráfico que tem comentário, fica muito perdido aqui, né? Isso foi introduzido no PureHef 2.0. Eu acho que a diferença agora é que a gente pode editar com texto rich text, né? Tipo, que é essa parada de você colocar em bold, itálico e tal.
Ctrl N abre as notas? Não, Ctrl N você cria uma nota nova, né? O que eu tô falando é que eu queria poder clicar na imagem e ler os comentários sem precisar fazer esse Alt C. Deixa eu ver se na hierarquia aparece. Ah, tá. A gente tem aqui no PureRef, Ctrl J, ele abre essa hierarquia, né? Então se eu selecionar aqui a imagem, eu consigo ter uma indicação visual de que tem um comentário. Então é isso. Não é muito bom. Sei lá, eu gostaria que talvez tivesse um ícone. Um ícone bem visível aqui, tipo uma bolinha, alguma coisa assim, só pra mostrar que tem algum comentário nessa imagem, né? Porque se eu estiver fazendo uma correção, por exemplo, de uma aula e o aluno me envia esse arquivo, eu poderia pegar e fazer algumas anotações nesse arquivo, nas imagens, e o aluno poderia ver que existe anotação com, sei lá, uma bolinha verde, alguma coisa assim. Uma legenda pequena embaixo. Isso seria muito útil, mas tudo bem, tudo bem. Tô reclamando aqui de barriga cheia, tá? Vamos continuar. Adicionada a configuração de otimizar automaticamente as imagens importadas, que substitui a configuração de reduzir automaticamente a escala de imagens grandes. Então, se eu selecionar várias imagens e importar elas para o PureRef, agora eu tenho uma configuração que elas se tornarão otimizadas automaticamente. Isso é muito legal para artistas que, por exemplo, salvam imagens em altíssima resolução, que são muito pesadas, por exemplo, fotografias numa câmera DSLR, e importa várias dessas imagens para o arquivo do PureRef não ficar muito pesado, você pode otimizar essas imagens automaticamente. Eu não sei se o PureRef, por exemplo, aceita imagens em RAW, mas se aceitasse, ele poderia converter essa imagem em RAW num JPEG leve. Isso é legal, isso é muito legal. Adicionado o comando abrir localização da cena. Vamos ver o que é isso. Open Scene Location. Tá, ele vai abrir a pasta que o PureRef foi salvo. Adicionado o comando duplicar, Ctrl D. Então, se eu quiser duplicar um arquivo, uma imagem, Ctrl D, que é o que já tinha aparecido lá que eu achei que fosse o Draw, né? Mas não é. Ctrl D duplica a nossa imagem, ou o nosso item. Adicionado o comando items py. Parent the selected items to the first selected item. Então, se eu quiser criar grupos de imagens que seguem, por exemplo, essa primeira imagem que eu selecionei. Então, eu seleciono a primeira imagem, depois eu seleciono os outros grupos, eu posso dar parenting com o atalho P. Então, você pode ver que já imediatamente mudou a hierarquia. Isso é muito interessante, porque se eu mover essa imagem, as outras imagens são movidas junto. Se eu selecionar só essa imagem, ela é movida individualmente, mas o parenting aqui é que comanda a brincadeira. Isso é muito útil para, por exemplo, se eu criar um note com um título aqui. Então, vamos supor que eu criei um título e eu dou parenting nesse título. Seleciono o título, seleciono as imagens que vão ficar referentes a esse título, aperto P e agora a hierarquia mudou. Todas as imagens acompanham esse título. Isso pode ser muito útil em vários momentos, né? Especialmente para montar a aula, que é o meu caso aqui. Só uma dúvida também. Vamos supor que eu tenho um título selecionado e eu colo uma imagem. Vamos selecionar a imagem e eu aperto Ctrl N. Se eu seleciono uma imagem e aperto Ctrl N, ele cria ainda aquela hierarquia automática, que é uma coisa que eu particularmente não gosto muito, mas é uma questão de costume, tá? Vamos voltar aqui. Adicionado o comando parenting, né, que a gente acabou de ver. Adicionado o comando editar item, que é enter, o atalho. Então você pode editar um item, such a note or drawing. Então se eu tiver um note selecionado e apertar enter, eu começo a editar ele imediatamente. Eu acredito que isso não funciona para a imagem. Se eu aperto o enter com uma imagem selecionada, ele vai só aproximar a tela da imagem. Ótimo. São coisas da vida para facilitar a nossa vida, tá ligado? Isso é muito bom. Adicionado o comando de organizar aleatoriamente, Ctrl Alt R. Então, organizar aleatoriamente, Ctrl Alt R. Então, toda vez que eu apertar, ele organiza aleatoriamente. Não sei para que serve, mas beleza. Esse é o típico código que o cara aprendeu a fazer, não sabe muito bem a utilidade, mas ele vai colocar mesmo assim porque ele é legal e alguém vai em algum momento descobrir uma utilidade bacana para isso. Então, já que ele já tinha feito o código, vamos colocar, tá ligado? Adicionado o comando de normalizar a área. Vamos ver a tradução. Resize selection to all have the same area based on the selected size source.
Então, se eu selecionar uma size source, eu vou redimensionar todas as outras imagens para a mesma área. Então, vamos dar um exemplo aqui. Selecionei essa aqui e todas essas outras. Então, images, normalize. Agora tem pela área. Tá, então ele faz um cálculo da área interna da imagem. Então, se ela estiver cropada mais horizontalmente, ela vai fazer um vezes a largura versus a altura para entender a área. E aí ele vai fazer uma média dessa área para imagens ficarem com uma certa proporção ali entre elas. Isso é muito legal. Interessante também. Porque senão você fica muito dependente a só a altura da imagem ou só a largura da imagem. Adicionado o comando substituir imagem. Ah, isso é muito legal, hein? Você pode relinkar. Não, você pode dar um replace na imagem por uma outra imagem do seu disco. Então, se eu quiser trocar essa imagem por outra, mantendo provavelmente a área dela aqui e tal, ou o posicionamento dela, eu posso agora dar um replace na minha imagem. Aqui, ó, replace image. Interessante. Adicionado o comando de desseleção contínua, que pode ser configurado nas opções de atalho. Basicamente é um atalho que você deseleciona as imagens, ou com uma seleção retangular, ou clicando não, ou com o mouse em cima. Eu não vou criar um atalho para isso porque eu não vejo muita utilidade, para ser sincero, tá bom? Mas tudo bem, se você encontrar uma utilidade para isso, eu no momento eu não consigo visualizar. Adicionada a configuração arrastar e soltar imagens em grupo. Agora a gente pode escolher arrastar imagens para dentro de grupos ou não. Então, se você desabilitar isso, a única forma de você adicionar é via hierarquia aqui, ó. Modificar os grupos é via hierarquia, pelo que eu entendi. Você não consegue arrastar os itens dentro de um grupo. Eu, particularmente, se eu entendi direito, né? Eu não gosto muito dessa função estar ligada automaticamente porque a hierarquia fica muito bagunçada. Então, vamos procurar onde que tá isso. Drag and drop. Images. Vamos ver se tá aqui, ó. Drag and drop items into groups. Eu vou desabilitar isso e vou fazer aquele mesmo teste que eu tinha feito. Vou selecionar uma imagem e apertar Ctrl N. Não, ele ainda modifica a hierarquia. Aqui, ó. Então, no caso, se eu apertar Ctrl G, ele vai criar esse grupo, certo? Com essa opção desabilitada, se eu trouxer uma imagem para dentro do grupo, ela não vai ser anexada automaticamente. A única forma de eu anexar essa imagem dentro desse grupo é eu arrastando dentro da hierarquia para dentro do grupo. Então agora essa imagem está dentro do grupo. Eu realmente prefiro desligar isso. Eu prefiro controlar o grupo pela hierarquia aqui. Vamos continuar. Eu achei que era uma questão da hierarquia, mas é grupo mesmo, é Ctrl G. Adicionada a configuração, clique 2 vezes na barra de título para maximizar. Set whether the window should maximize when double clicking the title bar or not. Você pode desabilitar isso aqui, clicando 2 vezes no título. Dá pra desabilitar isso? Pra mim não muda nada também. Adicionada a configuração de alocação de núcleos de CPU para permitir o ajuste de uso de recursos da CPU. E isso é legal, hein? Se o arquivo estiver muito pesado, você fazer uma organização de núcleos aqui, né? Alocar mais núcleos da sua CPU para isso, ou tirar, dependendo do seu uso, né? Pode ser interessante. Adicionada a configuração gerar miniaturas da cena para ativar e desativar a geração de miniaturas ao salvar. Isso pode acelerar o processo de salvamento da cena dependendo do tamanho da cena e no modo de desempenho configurado. Isso é bom também se o arquivo for muito grande, né? Toda vez que você for salvar não vai demorar tanto assim. Adicionada a configuração para definir o tamanho máximo da imagem copiada para a área de transferência. Tamanho máximo da imagem copiada. Tá, interessante. Se eu não me engano, então se você aperta Ctrl C, ele só vai salvar se a imagem for de um tamanho específico. Clipboard, copy image max size. Você limita o seu Ctrl C, se eu não me engano, para usar menos recursos. Interessante. Se eu entendi certo, parece ser interessante também. Adicionada a configuração experimental. Usar perfil de cor da tela. Nossa, isso aqui é muito interessante, viu? Se você quiser... Especialmente a galera que trabalha com impressão, isso pode ser útil. Porque aí você vai ter que usar um perfil de cor diferente da sua tela. E para não forçar um sRGB numa imagem, ele interpretar, por exemplo, um Adobe RGB, isso pode ser bom, mas não muito bom para mim. Para mim, tanto faz, sinceramente. Agora é possível ajustar a opacidade de desenhos e anotações. Então você pode adicionar, alterar a opacidade, clicando com o mouse esquerdo, Ctrl Alt Shift. Então eu estou aqui, Ctrl Alt Shift,
clico com o botão esquerdo. Para a esquerda, eu diminuo a opacidade, para a direita, eu aumento a opacidade. Ctrl Alt Shift, clico, arrasto para a esquerda ou para a direita para mudar a opacidade da imagem. Eu não uso muito essa ferramenta, para ser sincero. Adicionada funções de copiar e colar para formatação de textos em notas selecionadas múltiplas, que podem ser vinculadas nas configurações de atalho. Beleza, essas são as novidades. São novidades bem de qualidade de vida, digamos assim. Muitas coisas servem também para melhorar e otimizar o programa, para ele não ficar muito pesado. Muito bacana que eles fizeram isso, né? O programa já funcionava super bem e agora aparentemente vai rodar ainda melhor. Alteramos o atalho padrão para desenhar. Para Ctrl Shift D. Ah, é por isso! Entendi. Lembra que eu falei que o atalho para desenhar era Ctrl D? Aí, por isso, eles tiraram mesmo o Ctrl D do desenho para você poder duplicar o item. Por isso que, para mim, a memória muscular para desenhar era Ctrl D. Agora é Ctrl Shift D. Se eu não me engano, dá para você alterar tudo isso. Se você não gostar, você pode alterar nas configurações. Observações. Ao criar uma nova nota ou desenho, o elemento só será automaticamente vinculado à seleção se uma imagem ou grupo estiver selecionado. Então, eu acho que era isso que eu estava reclamando, porque antes, mesmo que eu não tivesse uma imagem selecionada, ele já colocava uma nota ou uma imagem dentro de uma hierarquia ou do grupo. E isso era uma coisa muito ruim, eu não gostava disso. A hierarquia ficava toda bagunçada. Observações. Colar uma nota não vincula mais ao item selecionado. Ah lá, era isso que eu estava falando. Porque aí você ia mexer, por exemplo, a imagem, e aí sem querer você mexia o grupo todo, mexia umas outras coisas porque estava bagunçada a hierarquia, né? Ótimo. Perfeito. Isso é muito bom. Ative a quebra automática de linha ao colar linhas de textos longos. Permite inserir links mesmo que nenhum texto esteja selecionado. Se eu tiver um link copiado aqui, por exemplo, então agora eu não preciso ter uma nota, eu posso só colar, é isso? Nossa, peraí, gente, eu colei aqui e ele baixou as imagens do site. Que isso é uma parada do PureRef, não sei se você sabe, mas ele baixa as imagens do site. Então se você estiver usando, por exemplo, o Pinterest e colar o endereço do Pinterest, ele vai baixar as imagens para você. Então não sei se eu entendi isso aqui. Permite inserir links mesmo que nenhum texto esteja selecionado. Não sei se eu entendi isso aqui, eu não lembro o uso. Remova as aspas ao colar um caminho entre aspas no editor de links. Grupos permite adicionar... Acho que tudo isso aqui já é mais detalhezinho, né? Permite adicionar itens a grupos existentes, selecionando o grupo primeiro, antes de usar a ação agrupar. Grupos. Memorizar a última cor de fundo do grupo utilizada entre reinicializações. Mover itens de grupos diferentes ao mesmo tempo não deve mais movê-los para o mesmo grupo. As barras de ferramentas agora ficam ocultas durante a transformação de um item. Ao exportar ou copiar grupos, inclua sempre todos os grupos parenting, né? Filhos aqui, caso nenhum grupo filho esteja selecionado. Pergunte. Acho que essas outras aqui elas são mais umas coisinhas menores, né? Não sei se vale a pena eu ficar lendo aqui. E aqui são os bugs corrigidos, né? Também não vou ler de jeito nenhum isso aqui. Mas interessante, né, cara? Eu gostei bastante das atualizações. Acho que não tinha nada muito grande que eu esperava do PureRef. Eu sei que tem gente que usa isso aqui de um jeito muito mais hardcore do que eu. Eu não uso de um jeito muito hardcore. Eu sei de artistas que usam, por exemplo, o PureRef para criar arquivos imensos, tipo, muito, muito, muito grandes mesmo, para organizar suas referências. Mas às vezes não é uma referência do projeto, é referência da vida, tá ligado? E tem gente que o PureRef realmente tem... Ele fica muito pesado, né? Ele fica extremamente pesado. Então, essas atualizações são muito interessantes. O Mox falou assim, achei de boa essa atualização. O PureRef já é um programa tão simples que funciona tão bem que qualquer coisa nova, desde que não mexa no que já funciona, é bom demais. Eu usava um outro plugin chamado Quadro, com K. K-U-A-D-R-O. Quadro. Eu gostava muito desse quadro porque era fácil de você cropar as imagens, né? E agora no PureRef isso já é de lei, já é muito facinho de cropar as imagens, de mexer na imagem cropada.
E agora, otimizado assim, perfeito, cara. Simbora. Esse foi um corte que está disponível na íntegra lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o link aqui para você poder conhecer e embaixo eu vou deixar um link de um outro vídeo que talvez você possa se interessar. Não se esqueça de conhecer a nossa área de membros lá no nosso canal principal que financia esse projeto aqui no YouTube. E você pode conhecer todos os benefícios no site alaprimes.com.br. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.